Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o horário que você estiver assistindo a este vídeo, dando continuidade ao curso Pseudoinformação e Personalidade Autoritária. Esta é a sexta aula ou sétimo encontro, né, que tem como tema a pseudoinformação generalizada, fracasso objetivo e obstáculos à formação. E essa aula está baseada no texto Teoria da Semicultura, né, do filósofo Adorno, de uma edição em língua portuguesa em 2005. Esse texto, entretanto, é um texto já bastante antigo, se não me engano, do início dos anos 60, né, quando Adorno escreveu. Todavia, as características básicas analisadas por Adorno, especialmente em relação ao caráter objetivo, né, da estrutura das sociedades de capitalismo avançado, o capitalismo ali já se configurava em condição de capitalismo, digamos, capitalismo monopolista, né? Então, essa característica não era, ou seja, já era a característica do tipo de capitalismo em que vivemos hoje. Claro que hoje temos vários aspectos que não existiam ao tempo em que esse texto foi escrito, como, por exemplo, as diversas formas, né, de digitalização da vida, né, a internet, né, e como os negócios burgueses passaram a ser mediados por essa forma de plataforma, né, de plataformas a serem gerenciadas mundo afora, né. Todavia, do ponto de vista da conformação dos sujeitos, né, e como os sujeitos se adaptam, se estruturam, né, e como a própria sociedade se estrutura no sentido de modelar as vidas subjetivas, a gente pode admitir que não há grandes distinções entre aquela época e esta, né? Então, assim, esse é um texto normalmente considerado difícil de ler, né? É um texto escrito numa linguagem dialética, né? O Adorno era um pensador dialético, né? Assim como os seus colegas do Instituto de Pesquisas Sociais, né? Eram pensadores neo-hegelianos, né? Então, isso também dificulta um pouco o entendimento do texto, mas nosso objetivo aqui é justamente facilitar um pouco, dentro dos nossos limites, né, a compreensão desse texto. A principal razão por que esse texto está aqui baseando essa discussão nesse curso é por conta da própria temática do curso, né, a ideia de pseudoformação, e de como essa temática da pseudoformação também se articula à estruturação autoritária da personalidade, né? Adorno trabalhou esses dois temas, né, ao longo de sua vida de estudos e de pesquisa, né? E ficou, embora não tenha sido só ele, né, vários outros pensadores também fizeram isso, né? Mas a gente pode dizer que essa relação hoje está bastante consolidada, né, no entendimento de que uma boa parte do autoritarismo, né, da estrutura subjetiva autoritária, também está articulada normalmente a situação de uma formação falsa, né, ou o que eles chamam a pseudoformação, né, uma formação que parece que se realizou como tal, mas de fato não fez, né?
Então, para o entendimento assim, geral da estrutura do texto, né, eu acho que a gente tem que ter em mente alguns conceitos. Né? Claro que Adorno não estrutura o texto assim, né? Ele não, primeiramente, ele não apresenta os conceitos, ele vai apresentando os conceitos à medida que ele vai, à medida que ele vai tratando das temáticas, né? Mas o nosso objetivo aqui é facilitar, né? Então, alguns conceitos que aparecem aqui, né, estão intimamente relacionados, são os de cultura, de formação, de pseudocultura, de pseudoformação, né? E também digamos assim, a ideia de contexto amplo de estrutura social e de cultura no sentido lato. Eu falei primeiramente cultura, mas na verdade ele trabalha com dois conceitos aqui de cultura. Né? Tem uma cultura no sentido lato e no sentido estrito. Né? Então eu vou tentar primeiramente esclarecer um pouco esses conceitos e a forma como ele trabalha no texto, né, para que a gente possa entender a estrutura geral da sua argumentação. Né? Então, primeiramente, um sentido estrito de cultura, né, que ele trabalha aqui, que é o sentido pouco usual, mas eu já falei em aulas anteriores, né, desse sentido de cultura, como o sentido de cultivo, de fato, das qualidades humanas, nos seres humanos particulares e também na estrutura da sociedade. Né? Então, nesse sentido, nem tudo que existe na sociedade é cultural, não é? Porque nem tudo de fato contribui para cultivar os seres humanos. Né? Então, só para dar um exemplo, né, na sociedade, em qualquer uma delas, né, há sempre diversos conteúdos estruturados que alimentam, por exemplo, a violência, né, entre as pessoas, em diversos aspectos. Né? E os seres, como isso está, obviamente, estruturado na sociedade, os sujeitos aprendem e incorporam isso, né? Ou seja, introjetam esses aspectos e, desse modo, passam a ser estruturados também por essas formas de socialização, de se relacionar com os outros seres humanos e com os fenômenos sociais, né? E, obviamente, ao assim fazê-lo, essas pessoas reproduzem esses conteúdos de violência. Né? Não se pode, ainda que haja aí um tipo de aprendizagem na medida em que os seres, os sujeitos particulares, né, aprendem e apreendem da sociedade esses aspectos, né, e passam a reproduzi-los consciente ou semi-conscientemente ou inconscientemente, não é? Não se pode chamar, por exemplo, esse tipo de aprendizagem de cultural, nesse sentido estrito. Né? Então, isso está na sociedade, mas nem por isso é cultura, no sentido estrito, porque isso não contribui para, para desenvolver as qualidades humanas dos seres humanos. Né? Então, isso a gente pode chamar de socialização, mas não de cultura. Não é? Agora, é claro que em toda sociedade também existem os aspectos de cultura, né, que ajudam a cultivar aspectos do humano. Né? Em qualquer sociedade existe isso. Né? Mas, digamos assim, esses aspectos estão sempre entremeados, intimamente assim, relacionados também com os outros aspectos que não são culturais nesse sentido de cultivo do humano. Né? Então, esse sentido estrito, rigoroso de cultura com o qual Adorno aqui trabalha, e, portanto, uma pseudocultura é uma cultura
que, de fato, não realiza esse cultivo do humano, por mais que possa prometer fazê-lo, né? E justamente está aí uma boa parte do caráter falso dessa cultura, é em sua promessa não realizada, né? Aquilo que ela promete, mas não tem condição de realizar, né? Então, esse nível de pseudocultura, Adorno entende que está generalizado nas sociedades de capitalismo avançado, né? Então, nisso não haveria grande diferença em relação à situação de hoje, né? Poderíamos talvez até dizer que esse quadro de pseudocultura generalizada está talvez mais arraigado do que a época tratada em que Adorno escreveu esse texto, né? Por outro lado, o conceito de formação, né? O conceito de formação para Adorno é um conceito intimamente associado ao de cultura, né? Então, formação ele até diz isso diretamente numa parte do texto, né? É aquela cultura que foi tornada possível ser apropriada pelo sujeito. Realizou-se, né, como subjetividade, não é? Ou seja, um estado de cultura que foi acolhido e desenvolvido pelo indivíduo. Realizou-se enquanto estruturação cultivada do sujeito particular, não é? Então, a cultura, nesse sentido, a formação seria a realização da cultura mediada pelo sujeito particular, né? Quando, portanto, o sujeito particular, de fato, se cultiva, né? Cultiva sua estrutura de ser, né? Poderíamos dizer assim, numa linguagem mais ampla, não é a linguagem de Adorno, mas a gente poderia dizer, cultiva o seu self, né? Quanto mais integrado esteja esse cultivo, e portanto implica, não é, que as tendências regressivas, não é, violentas, primitivas do ser humano tenham sido polidas, né, e que o ser humano possa ter desenvolvido esse aspecto de cultivo de tal forma que ele esteja disponível do ponto de vista assim na naturalidade, na espontaneidade, ou seja, que a realização de cultivo do sujeito seja algo espontâneo, da natureza própria desse sujeito. Ou seja, que esse sujeito não precise fazer mais esforço para viver uma vida cultivada, né? Então, quando essa realização chega a esse ponto, a gente poderia dizer que esse sujeito, de fato, desenvolveu a cultura, ou digamos assim, realizou em nível avançado a sua formação. Claro que todo o teor do texto aponta para o fato de que isso está muito longe de ser a realidade, né? A maioria, ou quase totalidade, né, dos sujeitos nas sociedades contemporâneas se encontram muito longe de tal realização, né? Portanto, a pseudoformação também é o processo mediante o qual o sujeito acredita que se forma, mas o que ele faz é introjetar esses conteúdos e essa forma de mediar, não é, a relação com o mundo, com os outros seres humanos, com a sociedade, não é? O que ele faz é introjetar, apropriar-se de formas que estão disponíveis na pseudocultura generalizada, não é?
Então, a pseudoformação é também um engodo, né? E Adorno não, digamos, ele não tem nenhuma, ele não hesita em dizer que a pseudocultura é muito pior do que a incultura, né? A incultura é aquele estado em que o sujeito sequer foi submetido a processos deliberadamente formativos, né? E se encontraria, portanto, numa condição de, até de saber que não sabe, de saber que não sequer tentou se apropriar da cultura. Já a pseudo-formação é aquela que transmite a falsa ideia de que o sujeito adquiriu algum grau formativo, alguma condição formativa, quando na verdade o que ele fez foi apropriar-se daquela pseudo cultura que está padronizada, disseminada na sociedade, e ao acreditar que assim se cultivou, ele está em pior situação do que o inculto, né? Porque esse agora pensa que encontra-se em situação de um ser cultivado quando está bem distante de fazê-lo. O inculto, pelo menos, tem a consciência de que ainda precisa se cultivar, né? Então, para Adorno, a pseudocultura e a pseudoformação são mais antípodas à cultura e à formação do que a própria incultura, né? E a estrutura do capitalismo contemporâneo, né, em estágio desenvolvido de monopólio, é justamente aquele que provê a disseminação da pseudocultura, né? Então, assim, por outro lado, não é, Adorno também está consciente do sentido genérico ou lato de cultura, no sentido, né, disseminado, seria, como falei em aulas anteriores, um sentido mais antropológico de cultura como existindo disponível, né, entre, entre a existência social, né? Então, assim, só que nesse sentido lato de cultura, né, muitas vezes a cultura em sentido rigoroso, estrito, nem sempre está presente ou está pouco presente, não é? Então, bom, isso são conceitos assim gerais, não é? Adorno concebe também que na época em que ele escreveu esse texto, mas continuo achando que essa compreensão continua válida, não é? Normalmente se assume um sentido de cultura ou de um lado elitista ou de um lado massificado, não é? Então a ideia de que, para alguns, de que cultura é tudo aquilo que é extremamente elevado, erudito, não é? E que ainda não foi suficientemente massificado e, portanto, digamos assim, em tese, teria escapado da pseudocultura generalizada, não é? Aquilo que sobrevive em nichos, né? Acessados apenas por alguns, não é? Ou seria determinadas grandes obras da literatura ou das artes, não é? Ou determinados conteúdos da humanidade, das ciências, que são acessíveis apenas a alguns poucos, não é? Então, essa ideia de cultura restrita a este âmbito, né, que com certeza demonstra um conteúdo elitizado, não é?
Então, para alguns, esse é o sentido de cultura que ainda existe, né? E, portanto, cultivar-se seria o sujeito poder sentir-se familiarizado, né? Sentir-se à vontade com esses nichos específicos da vida cultural, né? Da vida social que faz esses aspectos ainda continuarem em vigor, ainda que para muito poucos, né? Adorno diz claramente que esse é um sentido violento de cultura, né? Porque ele termina sendo, digamos assim, querendo sancionar a exclusão, né, de milhões, né, do sentido de cultivar a vida humana, né? Então é um sentido que quer, digamos assim, preservar aquilo que é sinônimo de distinção e privilégio, né? Então Adorno não trata aqui, aliás, porque também esse texto foi escrito antes, né, da formulação desse conceito de Bourdieu, mas a gente poderia aqui ver assim esse sentido de cultura como o sentido que Bourdieu trabalhou, né, de capital cultural, né, e que Bourdieu também demonstrou como o capital cultural passa a fazer parte de estratégias de distinção, né, criando mais formas, né, de estabelecer separações, né, entre segmentos sociais, né. Então, Adorno está consciente disso, né. Então, essa visão, que não deixa de ser uma visão idealizada de cultura, né, ou seja, achar que cultura é só esses aspectos bastante elitizados, né? Essas práticas, essas vivências, essas realizações bastante elitistas, né? Portanto, aceitar que cultura seja só isso seria legitimar a violência que perpetrou essa separação e essa dominação, né? Ou seja, é mais uma tentativa de também pôr, né, um selo em determinados segmentos de dominação sobre aqueles que se encontram dominados, né? Por outro lado, Adorno também não cai na estrutura discursiva, né, na compreensão que seria o inverso disso, né? Então vamos acabar com essa digamos assim, com esse elitismo, né, com essa elitização da cultura, né, e achar que a cultura é o que todos produzem, é o que todos já estão fazendo, tudo mais. Esse aí, Adorno também diz que esse também é uma visão falsa igualmente, não é? Tão perniciosa quanto essa anterior. Porque essa pressupõe que há uma ideia de igualdade, de democracia, né? E até de liberdade, não é? Porém, normalmente isso se faz ao preço de legitimar justamente a pseudocultura que está disseminada, né? Então, quando você vai, digamos assim, em nome do combate ao elitismo, você vai legitimar aquilo que existe, aquilo que é que é familiar à vida da maior parte da população, né, das formas produzido pelas formas de vida dos diversos setores da população. Só que o que ocorre é que ao fazer isso vocês também está legitimando toda a violência que põe muitas vezes a maior parte dessa população em condições realmente de não cultivo, né, da, da sua própria vida humana, né? Então, quer dizer,
você vai terminar legitimando, sancionando também o que foi fruto de uma violência, de uma apartação, né, e de condições de não e de condições que não contam com aqueles pré-requisitos necessários para que a maior parte dessas pessoas desenvolvam-se a si mesmas em todas as suas capacidades humanas. Né? Então, de um lado teríamos o autoritarismo elitista, do outro lado teríamos a demagogia da igualdade massificada e padronizada. Né? Nenhum dos dois é a realização da cultura, certo? Para Adorno. Né? Então ele não cai nem, digamos assim, no lado autoritário elitista, nem também no lado aparentemente democrático e de igualdade, né? Porque essas condições também foram dominadas pela indústria, pela indústria cultural de massas. Né? Então, ambas estão, digamos assim, falsificadas e não podem servir de parâmetro para o desenvolvimento, a formação cultural que seria digna do seu conceito. Né? Ele evita tentar conceituar exatamente o que seria uma formação cultural digna, né? Mas mesmo evitando, em alguns momentos ele dá algumas pinceladas nesse sentido, ele diz assim que seria o que seria de fato a realização cultural efetiva, né? Seria que uma condição em que os sujeitos particulares pudessem de fato viver uma vida razoável, né, com razoabilidade, com autoconsciência, né, e ao mesmo tempo que isso fosse feito de uma forma espontânea, né, que não houvesse necessidade de esforço para isso, que os seres humanos estivessem numa condição de, de dirigirem-se a si mesmos de um modo pacífico, espontâneo, capazes de apreciar, de desenvolver e de apreciar, de desenvolver e de acolher, não é? As realizações da cultura de uma forma espontânea, fruto de um aprendizado que se tornou vida. Né? Não seria, digamos assim, um dever, uma consciência dizendo assim, olha, eu vou ler esse livro agora porque preciso me enriquecer culturalmente. Não. Que isso fosse, digamos assim, uma realização espontânea de prazer. Não é? Que, digamos assim, eu vou aprender a tocar um instrumento musical porque isso é natural para mim, ou seja, é natural também, não só para mim, teria que ser uma sociedade em que isso fosse algo natural. Né? Natural no sentido de espontâneo, né? Que eu estou querendo dizer aqui. Claro que isso não é fruto da natureza em si, né? Mas em que fosse uma sociedade que tornasse essas coisas possíveis na sua espontaneidade. Não fosse necessário relações de força para que os sujeitos se pusessem a caminho de querer cultivar a si mesmos, né, e estabelecer relações de cultivo entre si. Né? Uma sociedade que tivesse caminhando para se cultivar, para realizar cultura em seu sentido estrito, seria nesse sentido. Ela propiciaria condições para os sujeitos viverem espontaneamente relações cultivadas. Não é? E, portanto, a formação desses seres humanos seria algo, digamos assim,
o normal de acontecer, né? Não seria necessário um esforço de lutar contra as condições objetivas para poder se formar. O próprio fato de que tenhamos que lutar, que fazer um esforço para nos formar, para ficar à vontade com os conteúdos culturais, o próprio fato desse esforço já é sinal para Adorno da violência instituída na sociedade, que torna, digamos assim, que divide o ser humano e as condições da vida cultivada, né? E ele diz, nenhuma teoria pode solucionar esse problema, porque isso não é um problema teórico, isso é um problema prático, político, né? Então não é uma teoria que vai resolver isso. Portanto, Adorno evita a situação fácil de dizer ou é isso ou é aquilo, né? Ou seja, ou eu assumo uma postura elitista ou assumo uma postura democrática, né? Porque as duas opções elas são falsas. São falsas porque a própria sociedade ainda não se encontra numa situação de estabelecer uma situação verdadeira, né? Portanto, o indivíduo é incapaz de, por si só, resolver esse problema, né? Por mais que ele possa resolver algumas coisas em si, sempre vai ter as marcas, digamos assim, da violência nele mesmo, né? Por conta de que essa violência é social, né? Então, para ele estabelecer algumas práticas, formas de alcançar determinados conteúdos, muitas vezes o sujeito se violenta para que isso se torne possível, né? E, portanto, isso ainda não pode ser o modelo de um mundo pacificado, né? A cultura é preciso que seja uma realização pacificada, né, dessa mediação entre o ser humano, a sociedade e a natureza. Aliás, Adorno diz isso explicitamente. Cultura é essa mediação entre, né, a natureza, a sociedade e o sujeito particular, né? Então, e esse conjunto de mediação, por sofrer ainda as consequências das relações de força, né, ele não está pacificado. Portanto, achar que uma teoria pode resolver esse problema é uma ingenuidade, né? Uma ingenuidade. Portanto, Adorno não cai também na consideração de que a gente vai resolver isso só pela educação, né? Ele não está desprezando a educação, né? Ele diz que é importante haver iniciativas, né, na educação, reformas pedagógicas que procurem, digamos assim, facilitar, né, tornar o mais possível mais familiarizado dos sujeitos que estão se desenvolvendo, né, as realizações culturais, tudo isso é importante e necessário. Mas ele não cai na hipótese de achar que isso resolve o problema, porque não resolve, né? Porque a educação está na sociedade, e a sociedade está numa condição de pseudo-formação generalizada. A educação não tem o poder de transformar isso, né? Então os sujeitos também não têm, mesmo que eles recebam a melhor da educação, eles não têm o poder de superar essa condição, né? Disso não se segue que não se deva fazer nada, ou que não, digamos, se deva renegar, não é? Ou evitar a formação possível, né, que está disponível aí. Não é que se deva rejeitar isso, né? Então, claro, precisamos proporcionar o melhor que pudermos dar em termos de formação cultural, mas sempre com a consciência de que vai ser imperfeito, de que vai ser e de que isso não vai ter o condão de mudar as condições objetivas, nem as mediações que esse sujeito vai ter com essas condições objetivas, não é? Então, assim, Adorno também reconhece que o conteúdo, o sentido da formação, ele é histórico, não é? Então, aquilo que a gente possa entender de uma visão idealizada de
cultura é também equivocado, porque normalmente a idealização tende a congelar o que seria, digamos assim, as realizações da cultura, né? Então a ideia do erudito, daquele familiarizado com as chamadas belas artes, né? Ou conhecedor profundo das humanidades ou de tradições científicas, etc. Né? Uma figura que talvez apareça mais bem claramente como aquele, talvez o homem do Renascimento, né? Tal, né? Então digamos assim, o próprio fato de estabelecer isso como um modelo já é um congelamento dessas relações de dominação. Né? A cultura é necessariamente algo vivo, Adorno diz. Né? Então, obviamente, não pode ser uma coisa assim engessada. Né? Todavia, o próprio, quando, digamos assim, isso é divulgado como modelo da cultura, há o entendimento subjacente, por outro lado, de que o nosso próprio mundo é ainda muito inculto, não é? Ou pseudo-culto. Não é? Então, há também, ainda que inconscientemente, uma denúncia sobre a nossa sociedade. Não é? Por isso que Adorno também não cai no discurso fácil da denúncia da autoridade, certo? Ou, digamos assim, de achar que a cultura vai ser bem desenvolvida, vai ser bem promovida quando, digamos, for algo natural, e para isso é preciso retirar todo o conteúdo de autoridade. Adorno diz que não, certo? Então, porque a autoridade, certamente por ter existido sempre nessa trajetória histórica, misturada com autoritarismo, com formas de distinção, de exclusão, violência, etc., é verdade, não é? Todavia, normalmente, quando você retira a autoridade, a pretexto de se formar uma coisa mais democrática, mais acessível, você também rebaixa os conteúdos culturais e você termina por retirar o próprio conteúdo de liberdade. Não é? Então, Adorno relaciona bastante esses dois conceitos de liberdade e de autoridade. Não é? Então, é como se, assim, talvez, assim, as tradições podem ser autoritárias, mas se você, em nome de combate ao autoritarismo, vamos destruir todas as tradições, talvez o resultado seja pior do que as tradições existirem como elas estão. Entendeu? Então, não tem uma solução fácil para a questão. Não é? Então, as tradições são autoritárias, muitas vezes segregam, né? Mas também destruir todas as tradições, o que possivelmente virá substituí-las será justamente o espírito da pseudo-formação, que essa está generalizada. Né? Então talvez venha para aí algo que tenha muito menos, que diminua grandemente o seu poder de exigência, e ao diminuir grandemente o seu poder de exigência, irá aceitar tudo que já está aí. Mas só que tudo que já está aí é uma, digamos, uma grande geleia geral de legitimação de tudo que não está cultivado no humano. Né? Inclusive tendências regressivas, tendências violentas também. Né? Então, assim, nem apologia às tradições, né? Adorno não faz, porque essas tradições ele reconhece também foram violentas, né? Inclusive ele dá exemplo, né? Os nazistas gostavam, por exemplo, de algumas músicas eruditas, né?
E o que mostra, por exemplo, que a idealização da cultura separada das condições de vida é também um problema sério, né? Então Adorno está bem consciente disso e não faz essa idealização da cultura, né? Por outro lado, também não faz o discurso fácil de aceitação das tendências existentes, porque essas também são tão autoritárias quanto, né? E disseminam também a, digamos assim, a ideia de que a sociedade está boa, as tendências estão boas do jeito que estão, né? Como se os seres humanos não devessem se burilar, né? Se aperfeiçoar, né? Isso porque a própria sociedade, obviamente, está estruturada de um modo que extrai lucros dessa forma, né? Então, toda a indústria cultural, um texto muito anterior que Adorno escreveu com Horkheimer, digamos assim, está baseado nisso, né? Explorar tudo aquilo que é primitivo e pouco desenvolvido nos seres humanos, a fim de oferir vantagens, né, financeiras, econômicas, né? Então, assim, ele aqui não fala da internet, mas já fala, por exemplo, do mercado editorial, dessas coisas. Ele mostra, claro, ele tem consciência de que o mundo da cultura, né, inclusive daquela cultura mais elitizada, tornou-se mais acessível, né? Se ele visse hoje o que está disponível na internet, que ele não viu que era a internet, né, aí é que ele iria dizer mesmo, né? Claro, né? Tem muita coisa muito boa aí acessível, né? Mas a gente sabe, né? Você, por exemplo, se você quiser ler as obras de Shakespeare, está aí disponível na internet, né? Mas as coisas que dão mais acesso, né, que são mais acessadas na internet, não são as obras de Shakespeare nem algo do gênero, né? São normalmente coisas de muito mais baixas, muito de legitimação das tendências mais impulsivas, né, e às vezes mais destrutivas do ser humano, né? Isso é sinal, portanto, que só a democratização das coisas, a democratização nas condições de dominação existentes, gera também barbárie, né? Então, alto lá com a destruição da cultura elitizada, né? Então, a cultura elitizada é violenta, ele já disse, né? Mas num mundo desse que está todo dominado pela massificação, você destruir a cultura elitizada significa também inexistir qualquer contraponto ao que está aí, né? Então, certamente a cultura elitizada não é a preferência de Adorno, claro que não, mas também não é essa massificação produzida aí pela indústria, né? Então, ambas são pseudo-formativas, certo? Então, ambas não garantem a formação do humano, né? E, portanto, nenhuma delas pode ser posta como exemplificação do que seria a cultura realizada como formação do humano, né? Por fim, e aqui resumindo bastante, não é? Adorno cita, digamos assim, tem consciência de que toda a ideia de cultura, de formação, etc., nasce das condições objetivas, certo? Então, mas nem por isso, digamos assim, o que nasce das condições objetivas deve se resignar às condições objetivas, não é? Então, saber que a gente nasce, por exemplo, das condições objetivas, tal como elas existem, é importante. É importante para que a gente não idealize as coisas. Toda cultura nasce, por exemplo, das relações humanas concretas, não é? Qualquer cultura não caiu do céu. Nem os escritos de Shakespeare, nem de Machado de Assis, nem de Jorge Amado, né? Alguns desses ao contrário. Jorge Amado é bem claro, né? Nasce da cultura brasileira, né? Mas obviamente nem todo mundo escreve como Jorge Amado, é claro, né? Então ali está também a genialidade de um autor, não é? Que do modo como a cultura brasileira está organizada, emergiu a espiritualização disso, né? Ou seja, a consciência
da estruturação dessa cultura, né? Em sentido lato, né? Ou seja, gerou em sentido estrito, né, uma cultura a partir da cultura em sentido lato, como ela está na sociedade brasileira, né? Então, assim, toda cultura nasce das condições objetivas existentes, mas mas a cultura não pode estar condenada a reproduzir as condições existentes, né? Essa é a dialética em que Adorno se move, né? Então eu vou, inclusive, ler aqui um resuminho, um parágrafo em que resumia esse entendimento de Adorno, né? É a ideia de Adorno, está com minhas palavras, mas é a ideia de Adorno, né? Então ele diz assim, a cultura nasce das condições objetivas, e toda formação rigorosa e verdadeira sabe disso, né? Então a formação que ignora isso, ela já é pseudo-formação, porque está idealizando uma coisa que desconhece, né? Então, razão pela qual não procede de modo arrogante diante da praxis e do que ainda não é formativo. A arrogância é típica da pseudo-formação. Pronto, já é uma clareza aqui de Adorno, né? Então, justamente porque a cultura sabe de onde ela provém, ela não é arrogante. Ela não fica condenando, né, a realidade objetiva dela surgiu, né? As coisas mais sublimes são feitas de barro, de terra, tudo mais, seria nesse sentido, né? Então, o melhor vinho, por exemplo, ele nasce da terra, da chuva, do sol, das condições mais objetivas, né? Então, ele não vai digamos assim, menosprezar as condições de seu surgimento, né? Por outro lado, o originado não se reduz à sua origem, né? Isso, aliás, é um saber oriundo da psicanálise, não é? Quer dizer, toda estrutura psíquica está apoiada, né, surge da economia pulsional, né, da estrutura somática humana, etc. Ok. Só que a vida psíquica não pode ser reduzida a isso. Origina-se disso, mas não se reduz a isso, né? Então, o pensamento, aquilo que todos nós, para podermos pensar, precisamos comer. Mas ninguém vai dizer que nossos pensamentos são determinados por aquilo que a gente come, né? Quem diz isso é de uma ignorância abissal, né? Total. E, portanto, não cabe também à formação conformar-se ao existente, né? Justamente porque o originado não se reduz à sua origem. Então, também, a formação não deve surgir daqui, então tem que ficar somente aqui. Não, isso também é uma visão extremamente limitada da formação e da cultura. É preciso ter consciência e ressaltar ambos os lados, conforme a tendência social que seja dominante. Ou seja, se a tendência dominante for aquela de realçar, tudo tem que ser daqui, dessa região, desse contexto, né? Das condições em que a vida surge. Aí talvez nesse caso é importante realçar talvez o parâmetro mais elitizado. Não, mas também tem outro tipo de arte, também tem outro tipo de produção cultural, né? É importante nesses casos você ressaltar que não pode ficar só nisso. Só tem também a grande literatura, tem também, né, a arte, a grande arte, etc., né? Para que faça a polarização mesmo com essa ideia de que que a formação, a cultura tem que se resignar apenas ao contexto de onde ela surge, né? Por outro lado, quando existir um contexto majoritariamente de elitismo, de elitização, é preciso fazer também o discurso contrário. Não? Olha, mas a cultura tem que ser vida, a cultura tem que ser da espontaneidade dos sujeitos. Então não pode ficar numa coisa de nicho apartado, etc., né? Então, as duas
enunciações, os dois entendimentos são necessários e importantes, né? E Adorno, como pensador dialético, está defendendo ambas, né? Quando tiver um contexto que vá mais para um sentido, então é importante ter a enunciação contrária, né? Justamente para que a gente não perca a dimensão de verdade, né? E de cultura também como fazendo juízo sobre as condições objetivas, né? A cultura não pode ser nem uma coisa idealizada, apartada da sociedade, nem também uma coisa simplesmente acomodada à sociedade, adaptada à sociedade, né? Por definição, a cultura é o momento negativo do espírito em relação à sua objetivação, né? Numa visão dialética é isso, né? Então, para Adorno é importante que o espírito faça julgamento, né? Ajuize as condições em que se está vivendo, né? Então, a consciência humana tem que fazer um juízo das suas condições de vida, né? Das condições sociais, né? E com base nisso, digamos, apontar, né, aquilo que precisa ser realçado quando tiver as tintas muito coloridas de outro lado, né? Então, é mais ou menos isso a proposta aqui a proposta vindo desse diagnóstico, né, difícil que Adorno faz, né, de a formação e a cultura sobreviverem nas atuais circunstâncias, né? Ou seja, ele não tem nenhuma proposta de solução desse problema. Por quê? Porque esse é um problema objetivo. Ele diz que nenhuma teoria tem o poder de solucionar isso, muito menos a dele, né? Mas ele já está dizendo bem claro, qualquer teoria que pretender resolver isso aqui é falsa, né? Então não venha, seja ela uma teoria de direita, de esquerda, progressista ou regressiva, é falsa, né? Não vai se resolver esse problema teoricamente, isso é um problema da prática, certo? É a prática que tem que resolver isso. Mas ele também diz, é importante a prática. Tem gente que acha que vai resolver isso por um movimento revolucionário. Não, vai vir uma revolução e vai transformar tudo isso. Falso também. Adorno está dizendo, falso também, né? Porque normalmente os revolucionários vêm e querem detonar todas as tradições, né? Vamos acabar com tudo que existiu até agora, né? Vamos para o momento zero, né? Só que os seres humanos nunca estão no momento zero, né? E há ali muitos aspectos de dominação, de violência, de primitivismo também nas estruturas humanas dos próprios revolucionários, né? Então não vai ser nenhum assim demiurgo que vai botar o ponto zero aqui para começarmos sem nenhuma mácula esse processo. Adorno também não critica, não acredita nisso, né? Nem a sociedade aí existente, nem a ideia de que vai vir uma revolução, vai resolver isso tudinho de uma vez, né? Então, o processo da formação e da cultura em relação à pseudo-formação e à pseudo-cultura existentes é o processo de uma dialética que não está a priori resolvida, né? E não é um problema que um pensador vai resolver, é um problema que cabe à humanidade resolver ou não, né? Essa é a história que vai dizer se isso vai ser resolvido ou não. Por enquanto, Adorno diz o que nos cabe é ter consciência da dominância da pseudoformação, certo? Ou seja, a gente ter os pés bem fincados na terra, né? Ter uma compreensão elevada, uma lucidez, uma autoconsciência, mas os pés bem fincados na terra, né? Para que a gente não caia numa idealização, né? Na defesa de uma cultura completamente elevada e também desvinculada da vida, e também não no oposto, né? Na ideia de que vamos ficar só nos conteúdos vitais existentes aqui entre nós e desconsiderar qualquer contribuição das tradições, etc., né?
achando que estamos aqui fazendo a verdadeira cultura vivida, né? Porque isso também é falso, porque para Adorno esse momento de verdade da vida pessoal e social ainda não chegou, né? Os sujeitos não estão nessa condição de uma vida verdadeira, né? Eles ainda vivem sob o signo da dominação, não só objetiva, mas dominação também em suas subjetividades, né? Portanto, o que digamos assim, o que a cultura e a formação podem viver atualmente é como consciência, autoconsciência e crítica da pseudoformação e da pseudocultura. Na visão de Adorno, isso é o máximo que essa, digamos assim, a ideia de cultura e de formação permitem nos nossos dias, né? Talvez alguém possa achar que é pouca coisa isso, né? Mas talvez não é tão pouca coisa assim, né? Ter consciência, digamos assim, do que é primitivo na gente, do que é ou dos obstáculos objetivos e subjetivos à formação, né? Ou seja, a gente não se enganar com as nossas próprias sombras, nem com os obstáculos externos, já é uma grande coisa. Não é pouca coisa, não, né? Então, a gente já faz com que a gente pise mais firme no chão, né? Inclusive, né, a própria proposta desse curso aqui foi feita, em parte, por conta disso, né? Do fato de que muita gente que defende, eu conheço e vi e presenciei nos últimos anos, muita gente defendendo o discurso da espiritualidade, da formação humana, né? Mas, digamos assim, apoiou aí aspectos dos mais regressivos na sociedade, né? Em suas práticas, e ignorou e se tornou indiferente à proliferação dessas práticas, né? Então essas pessoas demonstram com as suas vidas o quanto, digamos assim, a idealização da espiritualidade e da formação humana é também um perigo, né? Porque faz desconsiderar o conhecimento, a consciência sobre as próprias sombras e sobre os próprios obstáculos internos e externos, né? Portanto, ter consciência delas já é uma grande coisa, né? Ainda que elas não sejam garantia de que a gente possa, digamos, se cultivar, né, se formar, mas não são garantia, mas também é um pré-requisito fundamental. Se elas não garantem, mas também sem elas, também não se realiza tal formação e tal cultura. Então, eu fico por aqui nessa sétima aula, né? Sétimo encontro, sexta aula, e encontro vocês na continuidade do curso na próxima aula. Muito obrigado por sua atenção, por nos dar a honra de acessar aqui esse curso que estamos oferecendo. Um abraço.